ajudar em alguma coisa, né? Para auxiliar, para fazer alguma coisa. Então, vamos iniciar nossa aula hoje falando um pouquinho de soluções. A ideia de soluções, né, a gente já discutiu os aspectos, alguns aspectos da solução, por exemplo, a gente discutiu se a solução ela é molecular, se ela é iônica, né, as características aí das soluções moleculares e iônicas. Nós discutimos a questão, os aspectos quantitativos, né, os primeiros aspectos quantitativos das soluções, que seriam as soluções saturadas, insaturadas e as soluções supersaturadas, né, que são soluções que podem gerar em um sistema heterogêneo, né, se ela for perturbada e precipita um excesso, né. E nós começamos a discutir um conceito que relaciona a massa do nosso soluto, né, que pode ser um sólido, pode ser um outro solvente, com relação ao solvente, né, a massa do soluto, a massa do soluto em relação à massa do solvente. E a gente determinou isso como sendo coeficiente de solubilidade. E a gente descobriu também que isso está em função da temperatura. Então, eu tenho temperaturas diferentes, né, que podem gerar solubilidades distintas. E aí a gente começa brincando, então, com essa relação aí de massa de soluto, massa de solvente, através do que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Além do coeficiente de solubilidade, e mais importante até para os cálculos diários aí, seriam o que a gente vai ver aí agora, que a gente chama de expressão de solubilidade. Expressão de concentração. Então, eu tenho algumas maneiras de expressar o quão concentrado está a minha solução. Eu posso fazer essa expressão em termos de massa, que é bem comum, né? Para a gente, dependendo do aspecto, a gente aplica bem isso aí, mas eu posso fazer isso em termos de molar, né? Concentração molar, número de mols por volume. Quando eu quero fazer, por exemplo, uma análise mais a nível de reações químicas, etc. Mas eu tenho outras, eu posso relacionar título, tem, por exemplo, as densidades, né, que a gente já aprendeu aí a fazer os cálculos lá no primeiro ano, né, na física, mesmo na química, né. Mas vamos lá, então o que seria essa expressão de concentração? Eu tenho uma solução, né, e aí lembrando, só a gente lembrar, e a gente sempre tem que, a solução é o que? É uma mistura homogênea, princípio básico. Então está interagindo a nível atômico, molecular e iônico lá. Eu tenho nessa solução uma substância que eu chamo de soluto, que é aquele que vai ser dissolvido, né? Está em menor quantidade, né? E a gente usa o subíndice, para menos livros, né? Que a gente tem alguns livros aí, não todos, mas boa parte dos livros usam o subíndice 1 para indicar o soluto. Por exemplo, eu escrevo M1, por exemplo, eu estou falando de quê? Da massa do soluto. Se eu falo N1, eu estou falando do número de mols do soluto, e assim sucessivamente. O solvente, né, que é quem vai dissolver o meu soluto, exemplo lá, NaCl seria o soluto, a água seria o solvente. A água é conhecido como solvente universal. Eu uso o subíndice 2, exemplo, volume de água, número de mols de água, e aí eu tenho, quando eu tenho a solução, eu não uso nenhum índice para ela, para indicar nada. Então, se não tem nada, é solução. Por exemplo, a concentração é igual número de mols soluto sobre volume da solução. Não uso subíndice. Então, esse seria a minha referência aqui. Bom, a concentração que a gente mais usa é concentração em massa, ou concentração comum. A unidade dela vai ser o quê? Uma unidade de massa por uma unidade dividido por uma unidade de volume. Então, aqui, ó, de acordo com o sistema internacional, eu tenho a unidade de massa em gramas e volume lá em litros, né? Então, eu teria gramas por litro, uma das unidades. Ah, professor, pode ser miligramas por litro? Pode. Pode ser miligramas por ml? Pode. Então, são grandezas que relacionam a massa com volume. Mas olha só, massa de quê? A massa do soluto. Aqui é M, pessoal, esse M aqui é minúsculo, tá? A massa do soluto.
dividido pelo volume da solução. Se eu fosse usar aqueles índices, a concentração seria o quê? Massa do soluto, 1, sobre volume da solução, que é um V aqui, só para a gente relacionar com aquela primeira informação nossa lá. Bom, eu então tenho essa relação, então olha, você sabe essa relação, pessoal, simplesmente pela fórmula. Qual vai ser a unidade, professor, que eu vou usar aqui? Qual vai ser a unidade que eu vou usar nesse sistema aqui? Olha, a unidade já está aqui, olha. A massa não é expressa em gramas ou unidade de massa, e o volume não é em litros, centímetros cúbicos, milímetros. Então, olha, quando eu pego, olha a unidade aqui, a fórmula já está nela. Concentração é o quê? Massa sobre volume. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Então, só olhar a unidade, você já sabe se só olhar a unidade do sistema, você já sabe a fórmula. Massa sobre volume. O que você tem que saber? Ah, professor, a densidade também é massa sobre volume, sim. Mas a densidade está relacionando o quê? A massa da solução sobre o volume da solução. Depois a gente vai discutir essas diferenças aí. Então, olha, eu posso ter qualquer uma dessas unidades aqui, ó. Miligramas, gramas, quilogramas, toneladas por unidade de volume. Então a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Bom, vamos fazer esse exercíciozinho aqui bem simples, só para a gente ver se a gente entendeu isso aí mesmo, né? Então, olha, vamos ver, eu tenho um frasco lá no laboratório, né? Um frasco de uma substância qualquer. No caso aqui, essa substância é o NaCl e esse símbolo aqui, de Aq. O que significa isso? Que eu tenho NaCl dissolvido em água, cuja concentração é o quê? 9 gramas por litro. Tá vendo? Olha, qual é a fórmula de concentração? Massa sobre volume. Massa sobre volume. 9 quer dizer o seguinte, que eu tenho 9 gramas de NaCl em 1 litro de solução. Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Qual é o solvente? Água. Tá aqui, ó. Então, o solvente é água. Qual é o soluto? NaCl. Nossa, professor, é tão fácil assim, isso eu coloco na prova. Quanto há de soluto em cada litro de solução? Há o quê? 9 gramas de soluto. Como pode ter sido preparada essa solução? Lembra? Preparo de solução. Eu pego um balão, que a gente chama de balão volumétrico. Esse balão aqui tem um volume de 1 litro. Eu adiciono aqui dentro 9 gramas. 9 gramas de NaCl, que vai ser medido numa balança direitinho. Adiciono aqui dentro. E aí completo o volume com água. Aí eu tenho uma solução onde o volume da solução, tá vendo? Não é volume de água, é volume da solução, é 1 litro. E a massa que eu tenho de NaCl dissolvido ali é 9 gramas. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Ô, Fácil, né? professor, Oi. explica de novo essa D, Tá, vamos lá então. que A B? parece ser tão simples, mas sei lá. Não, a A, D. a D? Tipo, só mistura? Exatamente. Só que olha só, como é que é feito isso na prática? Como pode ter sido preparado? Como eu faço? Olha, não é 9 gramas, a concentração não é 9 gramas por litro, mas não é litro de solvente. É litro de quê? De solução. Você concorda? Não é, isso aqui eu não posso fazer assim, ó, pegar 9 gramas de NaCl, pegar 1 litro de água e misturar. Você entendeu? Não é assim que é feito. Como é feito? Tá. Eu vou medir uma massa de NaCl, por exemplo, a massa de NaCl medida aqui vai ser o quê? 9 gramas de NaCl. Eu vou lá na balança, meço essa massa. Geralmente a gente mede essa massa num becker, em alguma coisa assim.
transfiro ela para uma vidraria chamada balão volumétrico. É um balãozinho que eu não consigo desenhar direito, tá, pessoal? Você me perdoa aí. Deixa eu apagar esse negócio, não ficou bom. Vou fazer um balãozinho aqui melhor aqui. Um balãozinho volumétrico é mais ou menos assim. Cada vez fica pior o desenho, mas vamos lá. É um balão, tem essa parte mais arredondada aqui e uma parte para cima aqui. Esse balãozinho aqui, a gente vai usar um balão que cabe o quê? 1 litro de solução. E aí, lembra que eu tinha 9 gramas do meu sal aqui? Eu transfiro esse 9 gramas aqui para o meu balão volumétrico, jogo aqui dentro, e aí eu completo com a água. Então eu não vou gastar 1 litro de água, eu vou gastar um volume de água até completar 1 litro de solução. Aí ele vai dissolver o meu sal aqui e vai formar minha solução aqui. É assim que a gente prepara uma solução, qualquer que seja a solução. Eu meço a massa e coloco num balão que tem um volume definido. Então, você quer fazer meio litro, você vai pegar um balão de meio litro, que é 500 ml. Se quer fazer 100 ml, você vai pegar um balão de 100 ml. Se você quiser fazer 10 ml, você vai pegar um balão de 10 ml. E aí você transfere sua massa e dissolve ela no balão. Ou dissolve ela antes e transfere já uma solução com concentração e faz a diluição no balão. Tranquilo aí, menina? Entendeu? Agora eu entendi. Eu achei que era 9 gramas por 1 litro, mas não é não. Agora eu entendi como que é. É litro de solução. Entendi. Então, beleza. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Então, vamos fazer esse outro exercício aqui. É importante, pessoal, a gente tá dedicando um tempinho para entender os exercícios, porque ele começa a esclarecer os conceitos, né? Por evaporação e purificação, 1 litro de água do mar fornece 27 gramas de cloreto de sódio. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Visualiza, pensa, imagina. Isso a gente tem que imaginar mesmo. Imagina que você foi lá, pegou 1 litro de água do mar e imagina aí que você tenha lá um jeito de separar todo o sal, né? O cloreto de sódio lá, você separou e conseguiu separar 27 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, em 1 litro de água do mar. Qual é a concentração do seu cloreto de sódio na água do mar? Então, a concentração em massa do meu NaCl vai ser quanto? 27, né? Gramas por litro de solução. Vocês concordam com isso aí? Então, beleza. Esse sal é comercializado, né? A gente sabe aí, tem que colocar iodo, fazer um tratamento, mas é o mesmo sal que a gente usa. Que volume de água do mar em metros cúbicos precisa ser empregado para que uma salina produza 1 tonelada de cloreto de sódio? Como é que a gente faz isso aí, professor? Que trem mais difícil. Olha só, pessoal. 1 metro cúbico tem quantos litros? O que é 1 metro cúbico, pessoal? Vocês sabem o que significa 1 metro cúbico? Então, pessoal, a ideia de 1 metro cúbico, imagina aí, na cabecinha agora de todo mundo aí, deixa eu ver se eu consigo alguma coisinha aqui. Imagina aí uma caixa que tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Isso seria 1 metro cúbico, porque o volume dela seria, só para a gente ter uma ideia, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. O volume aqui seria 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos. Esse 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, ou seja, se você tem uma caixa com 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de comprimento,
você consegue colocar ali no máximo 1.000 litros de água. Entender isso? Bom, e por que você tem que saber isso aqui? Porque a sua relação aqui está em massa por litros. O que está escrito aqui? 27 gramas de NaCl. Eu não vou ficar escrevendo sal aqui não, pessoal, porque minha letra é muito ruim aqui. Eu estou usando o mouse, tá? Vai fazer isso. É 1 litro. Eu quero saber o seguinte, uma tonelada, não é isso? Uma tonelada são quantos quilos, pessoal? 1.000. 1.000, ou seja, 10 a 6 gramas, concordam? E eu teria X. Vocês concordam com esse 10 a 6 aí? Que seria uma tonelada, 1.000 quilogramas, 1 quilograma, 1.000 gramas, 10 elevado a 6. Então você vai achar o quê? A massa de sal, você vai, você vai achar aqui o volume de água que você gasta em quê? Em litros. E aí você faz essa relação aqui, ó. 1 metro cúbico, 1.000 litros. O que você achar aqui em litros, X. Usa duas regrinhas de 3 aí. Difícil esse exercício? Não. O grau de dificuldade dele é um grau de dificuldade razoável. O que vocês têm que fazer para estar sabendo fazer um exercício desse sem problema? Lendo, entendendo o exercício e aplicando os conhecimentos que você tem aí. Porque todas essas relações aqui você já tem conhecimento. As conversões de metro para metro cúbico para volume, essa relação aqui que é a novidade, a gente acabou de discutir ela, e aí você tem toda a condição de resolver o exercício. Tá beleza? Tranquilo aí, pessoal? Depois vocês vão fazer esse exercício aqui e se tiver dúvida, vocês me falam. Oi. Não, só tinha falado que tá beleza. Tá, beleza, então. Bom, e o que é densidade? Ó, pessoa, aquele negócio que você colocou de concentração lá, eu achei que era densidade, porque densidade é massa sobre volume. Mas olha só, pessoal, é massa de quem? Da solução. Volume de quem? Da solução. A unidade é a mesma lá de concentração. Massa Mas não é do soluto, não, professor? não, da solução aqui. Aqui é Não, da densidade. concentração. Na concentração do soluto. Ah, tá. O que eu falei? Não é porque eu achei que você tá falando, querendo comparar concentração com densidade. A gente vai comparar. Mas olha só, quando eu pego concentração, só lembrando, eu tenho massa de quê? Do soluto sobre volume de quem? Da solução. Densidade eu tenho o quê? Massa da solução sobre volume da solução. Quando você vai usar essa relação para uma substância pura, aí você chama isso de massa específica. Vocês estão lembrados lá da física? Ou não? Vocês não estudaram isso ainda não, né? Na física, não, né? Vamos. Oi? Estudamos densidade e massa específica. Aí quando você usa a densidade, você está falando de uma mistura, né, de uma solução, e quando você usa massa específica, é uma substância pura, né? Bom, Sim. aqui a gente teria, na verdade, aqui o símbolo é D, não é C, né? Tem uns errinhos, a gente vai corrigindo ao longo da aula aí também, pessoal. Massa da solução sobre volume da solução. Isso é densidade. Isso aqui é diferente de concentração. Vocês concordam? Sim. A unidade é a mesma, professor. Sim. Por que a unidade é a mesma? Porque eu estou relacionando massa com volume. Então, a unidade me fala o que eu estou relacionando. Massa com volume. Só que aqui é massa de quem? Do soluto. Volume de quem? Da solução. Aqui é aqui. Massa de quem? Da solução. Volume de quem? Da solução. Beleza? Existe jeito de fazer uma relação entre densidade e concentração? Existe, porque existe um fator comum entre eles. Qual é o fator comum? Volume da solução. Volume da solução aqui vai ser igual ao quê? Massa da solução sobre densidade. Volume da solução aqui vai ser o quê? Massa do soluto sobre concentração. Então eu consigo fazer uma relação entre eles. Se alguém quiser fazer isso depois e me encaminhar para ver se conseguiu fazer certinho, pode me encaminhar.
Bom, vamos ver aqui agora mais uma interpretação de rótulos. Beleza? Vamos lá então. Interprete o rótulo de 1 litro de um frasco, do frasco ao lado. Esse frasquinho aqui bonitinho. E nesse frasco aqui agora, pessoal, eu tenho algumas informações. Vamos lá, eu tenho informação do soluto e do solvente. Quem é meu soluto aqui? Ácido clorídrico. Quem é meu solvente? Água. Aí eu tenho aqui, ó, concentração é igual a 220 gramas por litro. Tá vendo? Relaciona massa com volume, 220 gramas por litro. O que quer dizer isso? Quando eu pego 1 litro dessa solução, eu tenho 220 gramas de HCl em 1 litro dessa minha solução. Como é que é preparado? Aquela mesma ideia. Pega 220 gramas de HCl, adiciona em 1 litro de solução. É lógico, por exemplo, o HCl, só para relatar aqui, para ficar registrado, o HCl é um líquido. Então, na maioria das vezes, a gente pega o volume. E tem um outro problema. Ele já está, o HCl, que a gente chama de concentrado, ele já é uma solução de 37% volume. Então, tem que fazer todos esses cálculos, que não é o nosso objetivo, pelo menos por enquanto. A densidade dessa solução é igual a 1,10 gramas por cada centímetro cúbico. Professor, o que é centímetro cúbico? Centímetro cúbico é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Isso aqui equivale a quanto? 1 ml. Então é 1,1 grama por ml. Se eu fizesse a conversão lá para litro, só para me comparar lá, eu teria 1.100 gramas ou 1,1 quilograma por litro. Essa seria a densidade, tá vendo? As grandezas aqui são distintas. Bom, qual é o solvente? Ácido clorídrico. Oh, desculpe, qual o solvente? Água. Qual o soluto? Ácido clorídrico. Qual a massa de cada centímetro cúbico de solução? Qual é a massa de cada centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico tem que massa? 1,10 gramas. Qual é a massa em cada decímetros cúbicos dessa solução? O que seria esse decímetro cúbico? Aí, no caso, teria que fazer regra de 3 nessa? Será que precisa? O que é 1 decímetro cúbico? Imagina um cubo com 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. 1 decímetro são quantos centímetros? 10 centímetros, não é isso? Então eu pego 10 vezes 10 vezes 10, eu teria quanto? 1.000 centímetros cúbicos, que é o quê? 1 litro. Então, olha, 1 decímetro cúbico tem quanto? 1,1 quilograma, ou 1.100 gramas de massa. Depois vocês dão uma olhadinha nisso aqui, porque isso aqui é uma conversão de unidades. Se Isso tiver me dúvida, vocês me confundiu. falam. Isso que o senhor fez. Anota isso aqui, tá? Para tentar fazer em casa aí. Legal, né? Vai fazer em casa, né? Qual é a massa dissoluta em cada decímetro cúbico? Qual é a massa de soluto? 220 gramas. Porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Lembram disso? Vão lembrar disso, pessoal? Ou não? Repete de novo a comparação que o senhor fez. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Por quê? Imagina aí na sua cabecinha, você tem um cubo. Então, vocês conseguem desenhar um cubo aí? Deixa eu tentar desenhar um cubo aqui, só para a gente tentar desenhar aqui.
Vocês conseguem ver um cubo aí? Perdão aí com as linhas tortas, né? Mas é porque o meu tá em universo paralelo, onde a gente não pode fazer linha reta, entendeu? Esse seria um cubo. Imagina esse cubo com 1 decímetro aqui. Nossa senhora, que letra feia. 1 decímetro aqui de altura e 1 decímetro de largura. Então, qual seria o volume dele? 1 decímetro vezes 1 decímetro, não é isso? Vezes 1 decímetro. O volume aqui seria 1 decímetro cúbico. Pode fazer um teste em casa, pessoal. Quando você pega 1 litro de leite e coloca dentro de uma caixinha dessa aqui, faz uma caixinha dessa aqui e coloca 1 litro de leite aqui dentro. Vai caber certinho 1 litro de leite. Lembrando das minhas minas geladas, litro de leite. 1 litro de leite aqui, pessoal, ó, 1 litro de solvente aqui dentro aqui dessa minha caixinha aqui, ocupa todo o espaço. Então, conclusão que a gente chega? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tranquilo aí? Quem perguntou isso aí? Foi eu. Entendeu? Entendi. Então, adiante. Isso aqui a gente já respondeu. Depois, pessoal, refaçam isso aqui, tenta responder, principalmente, essas primeiras é bobinha, né? Principalmente essas aqui que relacionam esse volume, centímetro cúbico, decímetro, isso aí ajuda, que vocês vão ter uma visão um pouco melhor, não só em química, né? Mas ajuda também nas outras disciplinas aí a exercitar esse conhecimento básico, né? Nas disciplinas técnicas, vocês sempre têm que fazer essas conversões, tem que estar trabalhando com isso aí. É importante que vocês já tenham isso bem consolidado. De novo, não tentem decorar. Decorar não é uma alternativa muito legal nesses casos. Tentem dar sentido ao que vocês estão fazendo. Crie sentido mesmo. Pense, relacione com a massa, crie uma referência. Então, imagina, olha, eu gosto de pensar uma caixa com 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Quantos litros eu vou conseguir colocar ali? Litro de água, ou de leite, litro de leite. Quanto você vai conseguir colocar ali? E vai por aí afora. Bom, tranquilo até aí? Podemos passar para frente? Pessoal, essa nova expressão aqui, que é a expressão em quantidade de matéria, que é concentração em quantidade de matéria, é igualzinha às outras, só que é diferente. Porque agora, em vez de fazer a relação de massa com volume, eu vou relacionar o quê? Número de mols. Mas olha que bacana, você sabe, através da tabela periódica, transformar massa em mols. Então não existe novidade aqui. A única novidade que vai ter aqui é que você agora vai criar uma expressão. A gente usa, aqui eu pelo menos uso muito assim, ó, concentração molar. Eu uso um colchetezinho aqui para falar sobre minha concentração molar. Alguns livros trazem concentração molar com C e te dá aqui a unidade mol por litro. E pronto, e segue a vida. Não tem nada de anormal. Eu coloco, por exemplo, eu quero falar de concentração de HCl, concentração de HCl, é isso aí. Qual unidade? Qual unidade de número de mols? Mol. Não tem S aqui no final, independente do valor, é mol. Qual unidade de volume? Litros. Então, mais comum que a gente usa, mol por litro. Ah, professor, e se eu quiser usar mol por ml, eu posso? Pode. E se eu quiser usar mol por metro cúbico, eu posso? Pode. Por quê? É a unidade de quantidade de matéria, que é o número de mol, dividido pelo volume. Ah, professor, e se eu usar um submúltiplo de mol? Por exemplo, milimol, posso usar? Pode. Também uma relação. O que importa e que vocês têm que ficar atento é a relação aqui, olha. As outras questões da unidade, com o tempo, você vai vendo que você vai aprendendo a tratar da melhor maneira possível. Exercícios que, não na minha prova, né, porque eu sou aquele professor que não faz pegadinha, mas tem prova de professor que vai fazer pegadinha.
O que é pegadinha? E coloca uma unidade em milimol, coloca outra em mol, e vai fazendo essa brincadeira para ir afora. Vocês têm que estar atento a isso. Alguns exercícios que a gente tem no livro, na lista, faz dessa maneira, e aí vocês têm que estar atento a isso. O mais, não tem segredo. Concentração de HCl, número de mols por volume, mol por litro. Acabou. Não tem segredo. Até aí tá tranquilo? Professor, como é que eu vou decorar tudo isso, professor? Pelo amor de Deus, professor. Não vai decorar. Você vai trabalhar, vai fazer isso algumas vezes. Concentração molar, ao nome, concentração molar. Então vai ser o quê? Mol por litro. Concentração em massa, ou concentração comum, vai ser o quê? Massa por litro. Densidade, a densidade é da solução, é do todo, é o quanto é denso aquele material. E por aí vai. Vamos fazer brincar mais uma coisinha aqui? Bom, o que nós vamos brincar agora? Eu tenho aqui uma solução de HNO3 na concentração molar de 0,1 mol por cada litro de solução. Olha, professor, mas você não falou que era colchete? Sim, ó, tem gente que usa isso aqui, ó. Então, a concentração molar é um Mzinho assim, de HNO3. Uai, professor, como é que eu vou decorar esse tanto de coisa? Você não vai decorar. Aqui é a unidade, ó, mol por litro. Já está te falando que é concentração molar. Beleza? Então vamos lá. Concentração molar, 0,1 mol por litro. Só lembrando aqui, hidrogênio é igual a 1U, nitrogênio é igual a 14U, oxigênio é igual a 16U. Então vamos lá então. Qual é o soluto e qual é o solvente? De novo, mesma brincadeira. Qual o soluto? Ácido nítrico. Qual o solvente? Água. Ajudei a parte difícil. Agora vocês fazem a parte fácil aí da agora para frente, né? B, C, D, E e F. Tá bom? Pode ser? Ou tem que fazer aqui agora? Tem que fazer agora, pessoal, pelo amor de Deus. Então vamos lá então. Você fez a parte tão difícil, professor, que, nossa Deus. Então vamos lá então, pessoal. Só para ver se vocês estão acordados aí, entendeu? B, quantos mols de soluto há em 1 litro de solução? Eu olho aqui, ó, 1 litro de solução, eu tenho 0,1 mol. Beleza? Qual é a massa da quantidade respondida no item anterior? Professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? 1 mol de HNO3 tem que massa? Eu não quero saber a massa? Então, eu vou ter que relacionar mol com massa. Tá vendo? Mol com massa. 1 mol de HNO3 tem que massa? Aí eu tenho que fazer, ó, 16 vezes 3, 48, mais 14, mais 1, vai me dar quanto? 63 gramas. Então, olha só. 1 mol de HNO3, 63. 0,1 mol de HNO3 vai dar X. X vai dar quanto? 1/10 disso aqui. 6,3 gramas de HNO3. Acabou. O que vocês acham? Difícil? Isso aí até que tá fácil, a regra de 3. Mas olha só, pessoal, a verdade é isso aqui. É fácil. Não tem segredo. Só que, tipo assim, a grande dificuldade é interpretar o que está querendo. Então, vocês têm que fazer isso, fazer o quê? Exercício. Aí vocês vão fazendo, vão aprendendo a fazer, e daqui a pouco você fala, professor, pelo amor de Deus, essas matérias nem parecem matérias de ensino médio, não. Isso deve ser lá do pré-primário. Por quê? Porque é uma matéria muito simples. Só que você tem que entender e sem decorar.
Aí tudo fica simples. Olha só que pergunta mais boba. Professor, mas uma questão dessa você não coloca na prova. Eu vou pegar uma prova minha do ano anterior, de 2018, 2019, por aí fora, e vou mostrar que essa questão aqui na prova. Eu não sei se eu tenho ela ali separada, mas eu vou mostrar essa questão na prova. Ah, professor, nem acredito no senhor. O senhor deve estar mentindo, não é possível. Pega um coleguinha lá, que tem uma prova lá 2019, 2018 lá, e olha essa questão lá na prova do seu coleguinha. Essa questão que eu tirei da prova e coloquei aqui nesse slide aqui. Ah, não é possível que você der uma questão fácil assim, é porque não tem difícil, é fácil mesmo. Quantos mols de soluto há em 500 ml? 500 ml é o quê, pessoal? Meio litro. Então, a relação é simples. Ó. Em 1 litro eu tenho isso aqui, em meio litro eu vou ter quanto? A metade, 0,05 mol. Professor, por que não é 0,5? 0,5 é 5 vezes mais do que isso aqui. Eu quero 5 vezes menos. Ó, a metade, né? Não 5 vezes menos. Eu quero a metade disso aqui. Então é 0,05. É a mesma coisa que você escrever assim, ó. 10 a menos 1 dividido por 2, dá quanto? 5 vezes 10 a menos 2. Pronto, acabou. Vamos lá. Qual a massa da quantidade respondida no item anterior? Aí, olha só, nem conta precisa fazer. 6,3, não é a metade de mols? Vai dar quanto? 3,15 gramas. De quem? Aí eu só venho aqui, ó, de HNO3. Expresse a concentração dessa solução em gramas por litro. Precisa fazer alguma conta? Nada. Concentração não é massa que está dissolvido no volume da solução. Em 1 litro não tem 0,1 mol. 0,1 mol são quantos gramas? 6,3 gramas por litro. Aí, ó. Fechou? E aí, pessoal? Pera, faz essa última parte de novo. Tá, então vamos lá então. Expresse a concentração dessa solução em gramas por litro. Agora, em vez de ser mol por litro, eu quero gramas por litro. Então é só eu ver isso aqui, ó, e transformar para gramas. E eu já fiz isso aqui, ó, na letra C. Então nem preciso fazer conta, tá feito aqui já. Ó. Então a concentração vai ser quanto? 6,3 gramas por litro. Ou seja, 0,1 mol de HNO3 equivale a quanto? 6,3 gramas. Entenderam isso aí? Ah, tá. Agora eu entendi. Fácil, né? Aí eu Olhando tenho assim, depois de certeza, resolvido é fácil. eu tenho certeza que vai passar na cabeça assim, ah, professor, você não deu uma questão fácil assim na prova, não. Não é possível. Não vai? Vocês não estão pensando nisso aí? Ou não? Sim, estou pensando mesmo. Não, se for igual a pré-prova que o senhor deu, nossa senhora, estamos ferrados. Nossa, eu passei aperto. Passou aperto? Ah, mas pré-prova é igual a prova do ano passado, velho. Não, professor, nosso Deus, era um trem difícil de interpretar. Depois que a gente interpretava, ainda era mais fácil. Não, mas o desafio, lembra que eu falei desde o início, foi o desafio em interpretação. Então a gente precisa estar trabalhando essa parte de interpretação. Pessoal, mais uma maneira de expressar a nossa concentração é o que a gente chama de título. Aqui a gente tem o título em massa. A gente tem também o título em volume, que ele relaciona a massa do soluto sobre a massa da solução. Só lembrando que a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Então, quando eu tenho o título sempre vai ser menor do que 1, porque eu vou ter um número menor do que esses aqui, dividido por ele.
Então, você tem sempre a massa mais alguma coisa, a massa dividido pela massa mais alguma coisa. Então, esse número sempre vai ser menor do que 1. Eu posso expressar essa concentração também em termos de porcentagem. Então, eu venho aqui ó, e multiplico isso aqui por 100, aí eu falo quanto por cento eu tenho de massa do soluto em relação à massa da solução. Aí esse é chamado de título em massa. Então, é muito comum você ver, por exemplo, só dar um exemplo aqui, a, o HCl, 37%. Lá eu estou falando 37% volume por volume. Mas a ideia é 37% em 100 ml de solução, eu teria 37 ml do ácido clorídrico, que é o HCl. Vocês entenderam essa relação? Sim ou não? Adiante? Adiante? Então vamos então. A outra seria o título em volume. Aí só a diferença de que aqui eu uso um Mzinho, massa, massa. Aqui eu vou usar o quê? Um Vzinho, volume, volume. A ideia é mesmo, volume de quem? Soluto. Volume de quem? Solução. Lembrando que o volume do soluto é igual ao volume dividido pelo volume da solução, que é volume do soluto, mais o volume do solvente. Então eu teria aí o título, aqui, esse símbolo aqui não ficou legal não. O título em volume aqui. Entenderam a ideia? Outras expressões que eu posso ter de relação de massa a volume. Tem algumas soluções, pessoal, que são extremamente diluídas. E aí a gente faz uma relação que a gente chama de parte por milhão, que a gente chama de ppm. Então, é uma parte do soluto em massa ou em volume, dependendo da expressão, dividido pelo volume da solução. Então, eu tenho uma parte por 1 milhão. Então, ou seja, eu teria 1 grama por 1 milhão de ml do meu solvente. Quando eu falo em soluções extremamente diluídas. Eu posso ter também, além do ppm, eu posso ter também o ppb, que é parte por bilhão. E aí, por aí vai. Então, olha, só para a gente ter uma ideia, né? Se eu tenho 1%, significa que eu tenho uma parte em 100. Se eu tenho 0,1, eu tenho uma parte em 100, ou seja, uma parte em 1000. Se eu tenho 0,01, eu tenho uma parte em 10.000. E assim eu teria essa relação de ppm, né? Cada vez ficando mais diluído aí as nossas concentrações, a gente vai tendo uma parte em concentrações muito, muito pequenas. Para que serve isso, pessoal? Quando eu estou trabalhando com contaminantes, e principalmente contaminantes em sistemas ambientais ou sistemas biológicos, onde pequenas concentrações vão fazer um grande estrago. Então, eu uso a referência sempre a essas grandezas aí. Então, quando eu falo em macro, em coisas macro, né, dentro da química lá de concentrações, eu vou usar concentração em massa, concentração molar e por aí vai. Mas existe uma parte mais voltada para as questões aí de analítica, né? A professora Ana Isabel, não sei se vocês conhecem a professora Ana Isabel aqui, ela é dessa área de química analítica, então ela trabalha muito bem com essas questões aí de soluções altamente diluídas, né? Mas são maneiras de trabalhar. A ideia de trabalho é a mesma lá do nosso sistema. Então, quando eu tenho essas concentrações muito, muito diluídas, eu tenho essa expressão ppm, parte por milhão, parte por bilhão, e por aí vai. Bom, pessoal, 2 exercíciozinhos aqui que vão ficar para casa, para vocês fazerem em casa. Simples. Não precisa morrer para fazer esse exercício. O que vocês vão fazer? Fazer o exercício. Se tiver dúvida, entre em contato comigo aí. E nessa maneira a gente encerra a nossa primeira aula. Ficou alguma dúvida? Vocês podem Professor, falar. Oi. quando o senhor coloca, tipo, pergunta o solvente, vai ser só em água? Tipo, como que eu sei qual o outro solvente? Quando eu fizer em outro solvente, eu tenho que te informar. Por exemplo, se eu fizer em álcool, por exemplo, aí eu falo que é uma solução alcoólica. Aí eu estou dissolvendo em álcool. Mas a maioria das soluções
sei lá, mais de 90% das soluções a gente vai usar água. Deixa eu parar a gravação aqui por enquanto.